Elias dizia o seguinte: eu estou diante da face. Veja que Moisés também, no tempo quando ele tinha a tenda particular dele, não era o tabernáculo de Moisés, mas era uma tenda da oração, que ele saía e ficava diante de Deus, e Deus se revelava face a face. Elias também dizia: estou diante da face. Isto lembra Moisés. Como Elias foi parar na caverna, irmãos, se ele estava diante da face? Ele não estava acostumado com a face de Deus, com a presença de Deus. O que fazes aqui, Elias? Você não é um homem de oração, de monte. Você não é um homem que busca a minha face. Irmãos, a adoração é o combustível. Porque Deus, ele é solitário. Porque Deus, ele busca adoradores. Jesus disse: o Pai procura tais que assim o adorem. Se não houver combustível, o Pai não se move. Não se move. Quem nunca se angustiou quando vai colocar gasolina no seu carro e quando lá no posto o frentista diz: não tem gasolina? Que frustração. Tu acha que Deus também, ele não se frustra quando não tem adorador? Como é que ele se move? Como é que ele vem até nós? Jesus disse: o Pai e as tais a procuram. Então Deus se move quando tem adoração. O querite depende do covo, dos animais. Você lembra do querite lá atrás? Voltando aqui. Então, o covo está revelando a própria personalidade de Elias. Porque o covo é do arisco, voa só, ignorante. Veja como ele tratou o moço, como ele tratava Eliseu, como ele tratou o profeta Acabe. Como ele disse, como Deus disse para ele ir até Acabe e ele foi até certo lugar e não foi até Acabe e mandou o Abadias chamar o Acabe. Então, Elias não gostava de sucessor, mesmo tendo um moço perto dele. Quando ele foi ungir Eliseu, ele jogou foi a capa e saiu. Está aí a capa. Que tenho eu contigo. Veja o tratamento que ele fez com o moço. Fica no monte até que você vê a nuvem. Esse segredo da nuvem eu vou falar já já. As circunstâncias na vida de Elias, Deus moldava seu caráter. Veja que o corvo era o animal que representava o colérico e o melancólico. E foi esse animal que foi até Elias para cuidar e não curou. O melancólico não cura o melancólico. O colérico não cura o colérico. Então, quem vai tratar um colérico, se ele for colérico, não vai ser curado. Por quê? Porque é um tratamento de choque. Quando Elias estiver na caverna, vai haver terremoto, vai haver vento, vai haver fogo, mas ainda não vai haver a cura. Quando Elias estiver na caverna, ainda não vai haver a cura. Elias nunca vai enfrentar os profetas de Baal se não passar primeiro pelo querite, depois pela viúva, e assim indo para o Carmelo. Porque Deus vai descer fogo. Amém? Por quê? Porque ele teve que se humilhar lá no querite, lá na viúva, ser sustentado por uma mulher. Irmão, veja que o querite era como a empresinha dele. A empresa quebrou, secou. E agora ele foi ser sustentado por uma mulher. Deus disse para Adão que ele tinha que exatamente cultivar a terra. E agora? A empresa quebrou, não tem água. O profeta está sem trabalhar, a empresa fechou. O ribeirinho secou.
O profeta Elias foi, na história toda dele, do capítulo 17 até o capítulo 22. Capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, 21, 22. Sempre teve esse problema da água. Ele pediu água para a viúva, lembra? Traz água agora. Era enjoado. Deveria estar frustrado. Por quê? Ser sustentado por uma mulher. Enquanto ele devia procurar o sustento. Mas estava na prova, lembra? Em Sidom, estavam os Baals. Lembra do pai de Jezabel? Etibaal? Esses deuses lá no Sidom, que estava a viúva, não ajudaram a viúva. Lembra que a viúva é da mesma terra, da terra de Jezabel, aonde o seu pai Etibaal também adora os Baalins. Concluindo a aula. Depois que Elias orou ao Senhor e disse: o Senhor, Deus de Israel, Deus só desceu fogo depois que ele apresentou-se diante do povo e disse, orando, que ele era o Deus de Israel. Houve no versículo 41 um ruído, e este ruído era a chuva chegando. A chuva está chegando e o resultado do altar é a chuva. Irmão, qual é o segredo aqui? Vou revelar. O segredo é que a água que estava no altar foi evaporada. E se a água é evaporada, ela transforma em quê? Em nuvem. E o que foi que aconteceu? É que, veja aí a história. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo para orar, se prostrou, e a nuvem estava vindo. E Elias disse: o moço, vai lá para a banda do mar. E o moço foi 7 vezes. Da primeira até a sexta vez, não viu nada. Somente na 7ª vez, ele viu uma nuvem pequena, de tamanho de uma mão do homem, que subia do mar. Irmão, a revelação é tão grande, porque o texto no versículo 46 diz: a mão do Senhor estava sobre Elias. Pegou aí? Então a mão que estava saindo do mar, porque a nuvem não subia do mar, e não era tamanho de uma mão de um homem, a encarnação de Cristo, o verbo, no tempo de Elias, a mão tamanho de um homem. Então aquela mão, no versículo 46, a mão do Senhor. Então veja que o Senhor colocou a mão do mar. O Senhor colocou a mão dentro do mar, trouxe as águas. Era a mão de Deus pegando as águas do mar e como a nuvem trazendo as águas e dizendo que vai chover. Amém? Deus abençoe, Deus guarde. E que nós vamos preparar mais aulas até o final do trimestre para enviar para vocês. Deus abençoe.